judaica, as crianças, as mulheres, viúvas, as pessoas não conversavam de igual para igual. Os homens não olhavam as crianças de igual para igual. Sempre numa questão de superioridade em relação às crianças, mulheres, viúvas. E Jesus, ele rompe um paradigma. Jesus, ele quer nos mostrar que tudo aquilo que antes era lei e as pessoas não tinham um sentido verdadeiro, um significado verdadeiro para aquilo que se vivia, ele mostra. Não é isso. Vocês estão apegados naquilo que se vê, no externo, naquilo que se pode tocar. Eu tenho uma proposta nova. Jesus, ele mostra aquilo que vai além da percepção humana. Ele faz e convida cada um de nós a mergulhar no seu mistério, a mergulhar naquilo que é essencial para a vida humana, aquilo que deve ser centralidade para a nossa vida. E não é por acaso que essas leituras, elas são colocadas justamente no dia da festa de Santa Teresinha. Santa Teresinha, desde pequena, desde muito pequena, ela já havia descoberto essa riqueza. Ser totalmente de Deus. Colocar toda a minha vida, toda a minha atenção, tudo aquilo que eu desejo, que seja conforme o desejo de Deus. Que seja conforme a vontade de Deus. Ela, sendo criança, ela descobriu que Deus, ele falava de igual para igual. Da mesma forma como Deus podia se revelar e falar com seus pais, com o padre, com o bispo, com o cardeal, com o papa, ela também percebia que Deus, da mesma forma, falava com ela, falava para ela. E ela tinha um coração sensível para escutar, fazer a vontade dele. Os menores, no reino de Deus, têm um lugar privilegiado. Nós, se nós estivermos diante de Deus, diante de Jesus, será que nós faríamos essa pergunta para ele? Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Ou nós já temos esse entendimento, no qual Teresinha já teve desde pequena? Ela sabia que era nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, ali no dia a dia, que ela podia santificar-se e santificar a comunidade. Ela entendeu desde cedo que ela devia, talvez em alguns momentos, perder a sua vontade para ganhar a vontade de Deus. Ela entendeu em muitas vezes que era necessário se fazer nada para deixar o outro ser, para entender o outro, para ver Deus no outro. Quanto que nós devemos aprender de Santa Teresinha? Quanto que essa santa, conhecida como a Santa das Rosas, ou chamada comumente de Santinha, ou Teresinha, como se a pequenez dela, como se a fragilidade dela, como se a criancice dela não fosse gigante diante de Deus. E o foi, porque Deus a chamou a ser santa, porque veio de uma família santa, e nós bem o sabemos, de um casal santo, veio de uma família santa, colocou como intenção ser santa, traçar por um caminho de santidade. Não foi algo árduo, não foi um peso para Teresinha. E quanto mais a gente lê sobre Teresinha, quanto mais a gente conhece Teresinha, a gente vai percebendo que para ela, fazer a vontade de Deus era algo prazeroso já, era natural, não era um peso. Ser de Deus não deve ser um peso para cada um de nós. Ser de Deus deve ser algo prazeroso. Devemos fazer aquilo que Deus quer agora, hoje, no momento presente. E Teresinha queria mostrar isso. Tanto para a sua comunidade, quanto para suas irmãs, para aquelas pessoas ali que viviam, conviviam, estavam com elas. Ela, pequena, se tornou grande. Ela, no dia a dia, nas tarefas do dia a dia, na limpeza de uma capela, no trabalho manual, nas orações do dia a dia, ela fazia como se fosse o ato mais
significativo do dia. Porque tudo ela oferecia para Deus. Tudo ela fazia bem feito. Porque nas Escrituras ela via o próprio Jesus dizendo que tudo aquilo que ele fez também foi bem feito. Então, para Santa Teresinha, a partir daquele momento, tudo o que ela fazia tinha que ser bem feito. Tinha que ter início, tinha que ter meio, tinha que ter fim. Nunca, jamais, ela trouxe algo para si. Ela se vangloriou de alguma coisa, mas sempre colocou Deus como princípio, como meio, como fim. Até na hora que agonizava, antes da morte, ela dizia: o meu amado está chegando. Jamais reclamou, jamais duvidou do amor de Deus. Sempre na esperança, sempre no amor, sempre fazendo aquilo que o próprio Jesus, no Evangelho, nos convida: acolher as crianças. Ou seja, confiar. E o próprio Jesus, quando ele faz uso das crianças como uma referência para aquilo que nós devemos fazer e agir hoje, ele já busca, ele já se fundamenta desde lá de trás, desde o Antigo Testamento. Olha o que nós ouvimos na primeira leitura. É Deus que quer nos colocar no colo. Deus quer cuidar de cada um de nós. Deus, ele mostra um lado materno, um lado mãe. Isso dizia a primeira leitura, como uma mãe que acolhe, coloca os filhos nos joelhos e protege. Olha o Salmo que nos dizia como nós devemos, a cada momento, guardar a paz, ficar em paz junto de Deus. Ser como uma criança tranquila no regaço acolhedor de sua mãe. Teresinha descobriu isso. E por isso ela não tinha vergonha de ser criança diante de Deus, de mostrar a sua pequenez diante de Deus, de mostrar a sua fragilidade diante de Deus, de mostrar as suas limitações diante de Deus. De repente, hoje, nós estamos tão atarefados, e hoje parece que a sociedade cobra de cada um de nós por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente produz, por aquilo que a gente é, por aquilo que a gente tem. E Santa Teresinha, ela foi o contrário disso tudo. Não importava para ela titulações, não importava para ela ser a melhor na teologia, nos estudos. Pelo contrário, nós vemos relatos dela que ela passa diante da biblioteca e ela admira aquelas pessoas que estão ali estudando e lendo teologia, mas ela reconhece: isso não é para mim. Eu faço, Santa Teresinha dizia, a minha experiência com Deus é diária, cotidiana, porque esse meu Deus não vai exigir mais de mim daquilo que eu posso dar. Ela reconhecia a sua pequenez, mas ela foi na essência. Ela conseguiu, na sua pequenez, descobrir Deus no dia a dia. E é exatamente isso que nós devemos hoje colocar na nossa vida. Será que nós nos entregamos a Deus? Será que nós nos colocamos no colo de Deus? Será que nós colocamos para Deus quem nós somos de verdade? Aquilo que nós temos de bom, mas aquelas limitações também. Aquilo que nós podemos oferecer, mas aquilo que talvez nós não podemos oferecer tão bem. Aquilo que nós fazemos de bom, mas aquilo que talvez a gente não consiga fazer. Mas que um outro irmão da comunidade o faz, mas que outra pessoa consegue fazer. E aí a gente começa a identificar Deus nos outros, a formar comunidade, a ver a beleza de ser de Deus. Perceber os dons que Deus coloca em cada um. A minha limitação e a minha fraqueza não me torna menor ou inferior que o outro. É só diferente de uma diversidade rica que completa uma comunidade, que completa o outro, que faz com que juntos possamos ser um todo, e um todo querido por Deus, e um todo pensado por Deus, e um todo que se torna forte, um todo que se torna a alma, a presença de Jesus no meio de nós. E é exatamente essa proposta do Evangelho para nós hoje, sermos como crianças,
acolhermos as crianças, ou seja, abraçar a diferença. Não existe maior nem menor, não existe o mais bonito nem o mais feio, o mais rico ou mais pobre, o mais inteligente ou menos. Existe diversidade de dons, diversidade de carismas, e cada um forma aquilo que está no coração de Deus. Que nós então sejamos atentos para ouvir aquilo que Deus quer de cada um de nós. Que nós sejamos atentos aos nossos dons para colocar em prática aquilo que Ele mesmo depositou no nosso coração. Que nós possamos, a exemplo de Santa Teresinha, também vivenciar no nosso dia a dia a proposta concreta do amor de Deus. O que Deus quer para mim hoje? O que Ele quer que eu faça hoje? Qual o dom que Ele depositou no meu coração e que eu devo devolver para a comunidade? Que eu devo somar na minha comunidade? É essa a pergunta que nós devemos nos fazer e é essa a pergunta que Deus sopra, que seu Espírito sopra no nosso coração, na nossa mente. Nós o sabemos. Nós sabemos aquilo que nós temos, nós sabemos naquilo que talvez nós somos bons, mas não para ser melhor que o outro, mas ser bom para o outro. E é diferente. A partir do momento que nós colocamos tudo aquilo que temos, tudo que somos, para somar, nós vemos a comunidade crescer. Mas a partir do momento que nós queremos ser melhor que o outro, num espírito de competitividade, aí a gente perde a graça de ter Jesus no meio. Que nós possamos, então, continuar com essa graça que Deus nos deu, essa promessa linda, de onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali Ele estará no meio de nós. Que nós continuemos, então, com a graça de ter na nossa comunidade Santa Teresinha como baluarte, que nós tenhamos a graça de tê-la no meio de nós, nos dando esse testemunho, e também que nós sejamos cristãos autênticos, indo direto no centro, que é o próprio Cristo. Todos imbuídos no mesmo coração, numa mesma proposta, permanecendo, deixando a permanência, a presença viva de Jesus no meio de nós. Vamos então continuar a nossa celebração, dizendo com muita força o nosso credo, que é o resumo da nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Santa Teresinha viveu repleta de limitações e incompreensões. Longe de desanimar, encontrou nas pequenas coisas o seu caminho de santidade e a paz para o seu coração sedento de amor. Animados pela Santa das Rosas, dirijamos a Deus os nossos pedidos. E eu convido a cada um a fazer de forma espontânea, para que nós coloquemos diante da Assembleia as nossas orações, e tudo aquilo que é partilhado já não é mais meu, e sim nosso. Que nós possamos, então, partilhar, e com o coração unido, numa só voz, nós vamos responder: Senhor, escutai a nossa prece, todos. Senhor, escutai a nossa prece. Por essa comunidade, para que Deus Pai Todo-Poderoso derrame os seus dons sobre cada membro, sobre cada benfeitor, sobre cada participante, que as pessoas que aqui se acheguem possam, de fato, sentir a presença de Deus todo amoroso e misericordioso
e que elas possam ter as suas vidas restauradas no amor e na misericórdia de Deus Pai. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece, para que Pelo Papa Bento XVI, pelo seu ministério, essa saúde. Rezamos pelo nosso cardeal do Modilo, pelo sínodo dos bispos, a abertura do ano da fé. Rezamos por Dom Tomé na sua nova missão, assumindo a diocese de São José do Rio Preto. E desde já pedimos a Deus para a região Ipiranga, um bispo que seja um pai, um pastor segundo o coração de Deus. Rezemos ao Senhor.